Salve, salve, discípulos de Pitágoras. Professor Luciano aqui. Nós vamos falar de conjuntos nessa aula. Esse conteúdo está lá no curso de análise, volume 1, do professor Elon Lages Lima. Então a gente vai começar aqui no capítulo 1, conjuntos e funções. O primeiro tópico é conjuntos. O que é um conjunto? Vamos lá para a definição de conjunto. Um conjunto, ou coleção, é formado de objetos, chamados os seus elementos. Bom, então, qual é a relação básica entre um objeto e um conjunto? A relação básica entre um objeto e um conjunto é a relação de pertinência. A relação básica entre um objeto e um conjunto é a relação de pertinência. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando um objeto X é um dos elementos que compõem um conjunto A, dizemos que X pertence a A. E nós usamos uma notação específica para isso. Então vamos lá. Quando um objeto X é um dos elementos que compõem o conjunto A, dizemos que X pertence a A. Escrevemos X pertence a A usando esse símbolo aqui que é o E estilizado. Agora, pode acontecer de X não ser um dos elementos do conjunto A. Como é que a gente vai escrever? Se, porém, X não é um dos elementos do conjunto A, dizemos que X não pertence a A. Escrevemos o X não pertence a A usando o E cortado. Ok? Um conjunto, ele fica bem definido, ele fica bem determinado ou bem caracterizado quando se dá uma regra que permita decidir se um elemento, se um objeto arbitrário pertence ou não a esse conjunto. Então, olha só, um conjunto A, fica definido, ou fica determinado, ou fica caracterizado quando se dá uma regra que permita decidir se um objeto arbitrário X pertence ou não a A. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Seja o conjunto A o conjunto dos triângulos retângulos. Seja A o conjunto dos triângulos retângulos. Bom, esse conjunto aí, será que ele está bem definido? Será que ele está bem caracterizado? Vamos analisar. O conjunto A está bem definido. Por quê? O conjunto A, eu vou saber quem são os elementos dele observando o seguinte. Um objeto X pertence a A quando é um triângulo e, além disso, um dos seus ângulos é reto. Então, se eu tiver um objeto que não for um triângulo, ele já não é, elemento do conjunto A. E se, além disso, ele for um triângulo que não tem um ângulo reto, também não é. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Se X não for um triângulo, ou se X for um triângulo que não possui ângulo reto, então X não pertence a A. E qual é a notação que a gente usa para representar um conjunto? Ó, a notação para conjunto ela é a seguinte. Usamos a notação x igual chaves e os elementos separados por vírgula, tá? Para representar o conjunto X, cujos elementos são os objetos A, B e C. Se são infinitos objetos, nós vamos utilizar reticências, tá? Então, usamos a notação para representar o conjunto X, cujos elementos são os objetos A, B, C e etc. São infinitos elementos aqui do conjunto X. Então, por exemplo, se eu quero representar um conjunto cujos elementos são os números naturais 1 e 2, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever da seguinte maneira. Por exemplo, eu quero representar um conjunto cujos elementos são os números 1 e 2. Eu vou escrever os números 1 e 2 separados por vírgulas dentro de chaves. Essa é a notação para conjuntos. E também eu posso ter um conjunto que possui um único elemento. Dado o objeto A, pode-se considerar o conjunto cujo único elemento é esse objeto A. Como é que ficaria isso? Bom, dado o objeto A, pode-se considerar o conjunto cujo único elemento é o conjunto A. Como é que a gente representa? Ele sozinho dentro de chaves. Então, ele sozinho dentro de chaves vai ficar desta forma aqui. Ok? Bom,
Agora a gente vai entrar na parte de conjuntos numéricos, tá? Os conjuntos numéricos mais comuns. Qual é o primeiro conjunto numérico que a gente aprende lá no ensino fundamental? O conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, que são quem? O 1, o 2, o 3 e reticências, né? Infinitos números, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 infinitos, será representado pelo símbolo N, esse N estilizado aqui. Como é que a gente coloca aí a notação para os naturais? A notação dos naturais é essa daqui, ó. Portanto, os naturais são esses carinhas aqui, ó. Entre chaves, 1, 2, 3, reticências, etc, né? Depois dos naturais, o próximo conjunto que a gente estuda é o conjunto dos números inteiros. Tá? Quem são os inteiros? O conjunto dos números inteiros são os números positivos, que no caso são os naturais, os negativos e o zero. E o conjunto dos números inteiros é indicado pelo símbolo Z. E qual é a notação? A notação é esta aqui, ó. Então, assim Z é entre chaves, infinitos negativos, o zero e infinitos positivos. Depois do conjunto dos números inteiros, né, além do conjunto dos números inteiros, temos também o conjunto dos números racionais. O conjunto Q dos números racionais é formado pelas frações P sobre Q, onde P e Q pertencem a Z, sendo Q diferente de zero. Né? Como é que ficaria isso em símbolos? Em símbolos, nós temos o seguinte, em símbolos, Q é o conjunto dos números P sobre Q, né? O conjunto dos elementos P sobre Q, frações P sobre Q, onde P pertence a Z, Q pertence a Z e Q é diferente de zero. Como se lê isso aí? Bom, essa aqui é a linguagem matemática, né? E a leitura fica da seguinte forma. Q é o conjunto das frações P sobre Q, tais que P pertence a Z, Q pertence a Z e Q é diferente de zero. Valeu, um abraço, até a próxima.